Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças e paz, amados, amém? Louvado seja Deus. Queremos convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é justamente o texto do retiro espiritual. Nesse culto de prévia, nós vamos falar sobre o texto, e na abertura do retiro, que será justamente na sexta-feira, onde estaremos ministrando a palavra, pretendo falar sobre o tema. Hoje, nós estaremos dedicados a esse texto. Ô, Obreiro Gilberto, depois eu quero saber quem fez esse vídeo aí, viu? Porque eu acho que tem fotos melhores minhas. Enfim, aquele que encontrou, por gentileza, vamos nos colocar em pé, em reverência à leitura da palavra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho. Assim está escrito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Os irmãos podem sentar. Peço a gentileza da projeção de deixar essa projeção nesse texto. A versão, ela não altera o sentido, apesar das palavras diferentes. Na versão que eu tenho em mãos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa é uma promessa de Cristo à sua igreja e ao seu povo, antes de ser elevada às alturas, antes da ascensão, onde Jesus simplesmente sobe aos céus, sem o auxílio de forças humanas, mas atraído pelo poder divino, na presença de inúmeras pessoas que tornaram-se testemunhas oculares, auriculares desse fato. Jesus antes faz uma promessa, e a promessa é justamente essa: mas recebereis o quê? Poder. 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 Essa palavra poder, ela vem do original grego chamado dinamis. É justamente a palavra de onde vem a expressão dinamite, que traz justamente a conotação de um impacto, a conotação de uma explosão. E Jesus viveu esse impacto, viveu essa explosão através do poder do Espírito Santo. No ministério de Cristo Jesus, nós encontramos fatos, relatos extraordinários que desafia as leis naturais da física, da química, da biologia, da matemática, que contraria toda lógica, toda razão humana e nos leva ao nível de maior surpresa possível, porque Jesus dava visão aos cegos, dava liberdade àqueles que se encontravam cativos, dava consolo aos oprimidos, e o ministério de Jesus foi baseado e respaldado por sinais, prodígios, milagres e maravilhas, ao ponto que os gregos atravessaram o mar Mediterrâneo para poder contemplar as obras de suas mãos e a sabedoria das suas palavras. Vinha gente de todas as províncias do Império Romano, da Caia, da Ásia, da Galácia, da Macedônia, justamente para contemplar Jesus e testemunhar que realmente havia naquele homem algo diferente da filosofia grega, dos direitos romanos e da religião judaica. Era uma autoridade descomunal, sobrenatural, ao ponto de transformar água em vinho, de multiplicar pães e peixes, de andar sobre as águas, de curar enfermos e todo tipo de enfermidade e de doença. Como se não bastasse ter autoridade sobre o tempo, sobre as estações, sobre os fenômenos naturais, repreender a tempestade, transformá-la em bonança, chamar a morte, a existência, ao ponto de que a vida prevaleceu perante uma só palavra de ordem. Tantos milagres, tantos sinais, e todos sabiam perfeitamente que isso não ocorria
mediante ao esforço, o empenho humano, mas adivinha do poder do Espírito. E o interessante é que ele faz essa promessa para que a missão não se acabe, mas que ao subir aos céus o Espírito Santo desceria e a igreja em sua autoridade daria continuidade a essa missão. No Evangelho de João 20, 21, depois de ressurgir dos mortos, Jesus aparece no cenáculo do templo, onde os discípulos estavam enclausurados, com as janelas fechadas, com as portas fechadas, e Jesus disse simplesmente: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e soprou neles o Espírito. Eu aprendo com isso que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele envia o seu Espírito à igreja, para que a missão da igreja seja marcada pelo poder, não um poder meramente humano. Nós não estamos falando de poder ideológico, político, econômico, nós estamos falando do poder espiritual, do poder do Espírito Santo. E eu tenho testemunhado que esse poder é capaz de transformar a vida do mais vil pecador, do mais místico feiticeiro, do mais devoto idólatra. Esse poder é capaz de transformar a vida do mais cético, ateu e agnóstico. Esse poder é capaz de transformar a vida do mais inescrupuloso prostituto. Esse poder continua agindo e atuando, transformando vida, mudando história, e eu estou aqui para testemunhar de que esse poder é real, de que esse poder continua operando maravilhas em nosso meio, causando essa explosão, causando esse impacto. Deus continua o mesmo, e o seu Espírito está sobre o seu povo. Amém? Agora permita-me, antes de extrair algumas lições do texto, ainda na introdução, fazer uma consideração que eu tenho como um deveras importância. O que é isso? Quando Jesus sobe aos céus, perceba, a última promessa é que haveria poder sobre os seus discípulos. No versículo 9, já vai dizendo que ele está subindo aos céus. Então no versículo 8, que antecede o versículo 9, olha só o versículo 9: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu da vista deles. Então Jesus deu esta promessa, e logo em seguida foi elevado às alturas. O que chama a minha atenção nesse detalhe é que as promessas de Deus existem e se cumprem não na vida daqueles que a recebem simplesmente, mas na vida daqueles que creem. Por que insisto em falar isso? Porque o texto vai nos ensinar que havia uma orientação da parte de Deus no versículo 4, por gentileza, ainda do mesmo capítulo. Atos capítulo 1, versículo 4. Olha só, 4 versículos antes da promessa, Jesus fez uma advertência, uma orientação, uma direção. Ele diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa é essa? É aquela que Joel, em capítulo 2, versículo 28, 3.000 anos antes de Jesus, tinha dito que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e as crianças profetizariam. Essa era a promessa. Perceba, a advertência de Jesus é: permaneça em Jerusalém até que do alto sejais transformado. O ensinamento bíblico nos ensina que 500 pessoas foram testemunhas da ascensão de Jesus, de ver com seus próprios olhos Jesus subindo aos céus. 500 pessoas. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, a promessa se cumpre no outro capítulo, no capítulo 2. E se você perceber com atenção, no versículo 15, ainda do capítulo 1, no primeiro capítulo, por gentileza, o versículo 15. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Ora,
Jesus faz a promessa a 500 pessoas. 10 dias depois, apenas a diferença de uma página da Bíblia, no capítulo 2, onde a promessa realmente vai se cumprir, e a partir do versículo 1 vai dizer: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio sobre eles um som como um vento impetuoso, e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. O prazo da promessa foram apenas 10 dias. 500 pessoas, como é que eu sei que foram 500 pessoas? Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, nos diz que foram 500 pessoas que testemunharam Jesus simplesmente subindo aos céus. 500 ouviram a promessa. Contudo, porém, entretanto, todavia, somente 120 pessoas receberam a promessa. Porque eu considero importante essa consideração a ser feita ainda na introdução da nossa mensagem, porque eu fico a me perguntar: aonde estavam os 380 que ouviram a promessa, que ouviram a palavra, mas não desfrutaram da mesma graça, da mesma virtude, simplesmente porque não creram? Deus continua fazendo promessa ao seu povo. Deus continua prometendo a graça especial do seu Santo Espírito, essa graça que nos envolve, que nos invade, que é capaz de transformar a nossa vida, transformar a nossa história, nos transformar em um novo ser, em um novo homem. Mas infelizmente muitas pessoas continuam escravas do pecado, continuam escravas dos vícios, continuam escrava das práticas nocivas, simplesmente porque não vivem a promessa. Recebem a promessa, mas não vivem. Somente 120 pessoas. O que aconteceu com os 380? Meus irmãos, Deus está nesse lugar, e Deus está fazendo promessa para todos que aqui estão. Eu espero que você não seja mais um entre os 380, que infelizmente, por sinal, era a maioria. Mas a minoria permaneceu firmado na palavra daquele que não pode mentir, daquele que não pode falhar, daquele que sustenta cada sílaba da sua palavra, que é poderoso para fazer cumprir as suas promessas, independente das circunstâncias, por mais adversas que elas sejam. A Bíblia nos diz em Números 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, se porventura Ele prometeu, Ele cumprirá, se Ele falou, Ele fará. Ele não é homem, nem filho do homem. Nosso Deus não volta atrás, Ele não se arrepende. Amém? Então as promessas vão se cumprir. É por isso que eu quero estar no retiro lá, para receber, né? do que Deus tem ministrado, que há de acontecer. Os irmãos entenderam até aqui? Essa é a consideração para que você receba, reflita sobre isso. Agora eu gostaria de fazer consideração do próprio texto, extrair 3 lições. Esse texto simples, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele tem tantas lições, mas eu gostaria de extrair 3. Ele nos apresenta a fonte do poder do Espírito Santo, o veículo do poder do Espírito Santo e o propósito do poder do Espírito Santo. Lógico que a temática dessa mensagem, você já entendeu, é o poder do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? O poder do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo tem poder, e nós vamos falar sobre este poder explosivo, impactante, que chega a impactar as nossas vidas. Bom, sobre a fonte desse poder, o texto vai dizer: mas recebereis poder. A fonte desse poder está em Deus. O Espírito não é da igreja, o Espírito não é da religião, o Espírito não é de nenhuma ideologia, de nenhuma filosofia. Ninguém tem um monopólio sobre o Espírito, nenhuma denominação
tem total monopólio. O Espírito é de Deus. A fonte desse poder se encontra em Deus. E há uma maneira de vivê-lo: recebendo. Mas recebereis poder. Preste atenção. Esse poder não se compra. Esse poder não se inventa, não se cria, não se reproduz. Esse poder se encontra e se recebe somente em Deus. Por que isso se torna importante? Porque em Atos capítulo 8 houve um mago, um mágico, um ilusionista, está na Bíblia, chamado Simão. E quando ele viu os apóstolos estenderem as mãos e as pessoas serem tomadas pelo poder do Espírito Santo e terem suas vidas transformadas, porque não há enfermidade que resista, não há pecado que permaneça, a vida do homem é completamente transformada. Esse Simão ficou perplexo, impressionado, se aproximou dos apóstolos e perguntou: quanto é? Eu quero comprar esse poder. Eu quero uma porção desse poder, para que ao estender as mãos as pessoas também sejam tomadas pelo poder do Espírito Santo. Os apóstolos repreenderam e disseram: não tem parte neste ministério, jamais será usado nesta missão, porque você quis barganhar com Deus, quis comprar. Meus amados, que lição quando Jesus diz: mas recebereis o poder. Nos dias de hoje a gente encontra essa teologia chamada simeonistas. São pessoas querendo comprar o poder da fé, manipular o poder da fé, reproduzir o poder da fé de uma maneira bem paliativas. São placebos que iludem, mas não transformam vidas. E infelizmente, alguns casos não acontece transformação justamente por esse motivo. Porque poder só se encontra em Deus. Ele é a fonte do nosso poder. Não sei se você lembra de Nadab e Abiú. Era filho do sumo sacerdote Arão. Um dia Deus tinha feito fogo dentro do tabernáculo. E esses meninos deixaram a chama do Espírito de Deus apagar. E eles criaram um fogo próprio. Eles criaram um fogo humano. E eles entraram naquele tabernáculo com esse fogo criado, inventado, produzido pelas mãos humanas. E ao adentrar no tabernáculo, você conhece a história. Deus não poupou os filhos do sumo sacerdote Arão. E eles foram fulminados, exterminados. E ali uma lição foi perpetuada para toda a história. Deus não aceita fogo estranho. Deus também não aceita poder esquisito. Hoje a gente encontra o evangelho sofrendo tantas influências psíquicas, onde pessoas estão se tornando um guru, mantras da fé, e mantém de uma forma ou de outra ludibriado multidões e multidões. Mas meu irmão, você que está aqui, preste bem atenção. Esse poder existe, mas você só o encontra na pessoa de Jesus. É Jesus quem fala: mas recebereis poder, mas recebereis poder. Ele é quem garante esse poder em Jesus. Você não vai encontrar esse poder em nenhum outro homem, porque entre os céus e a terra não há mediadores, a não ser Cristo Jesus, homem. Você pode ser devoto de quem você quiser, pode acender vela para quem quiser, fazer procissão para quem quiser, mas não se esqueça que só Jesus está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele é o único que nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu na cruz, mas ressurgiu ao terceiro dia e foi levado aos céus na presença de 500 testemunhas. Não dá para compará-lo com mais ninguém. Por isso que a Ele pertence todo o poder, e nele nós encontramos a fonte do poder. Eu tenho visto Jesus transformar mais do que clínica de reabilitação. Eu tenho
familiares que visitaram tantas clínicas de reabilitação. Se eu disser que foi menos de 15, eu não estarei exagerando, foram muito mais na verdade. E nenhuma clínica trouxe transformação. Mas ao ponto que teve um encontro com Jesus, teve sua vida transformada. E eu olho aqui para cada história, para cada pessoa, como o obreiro Gilberto falou, que viveu esse impacto do poder, essa dinamite que de uma hora para outra mudou de vida. Quando Deus me converteu na virada da década, virada de um século, virada do milênio, era a transição de 2000 para 2001, 1º de janeiro de 2001, eu estava na igreja levantando a mão e recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. O que eu ouvi de pessoas dizendo, não vai durar uma semana, não vai durar um mês, não vai durar um ano, e para a glória de Deus, eu estou aqui, feliz, com a felicidade que não encontrei no mundo, em paz, com a paz que eu não encontrei no mundo, completamente satisfeito e realizado, porque com Cristo Jesus, nós somos completos. Amém? Recebereis poder. Essa é a fonte se encontra em Deus. A próxima expressão vai dizer, ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo. Agora a próxima expressão é o veículo, o portador. Olha só que interessante nessa versão. Quando o Espírito descer sobre vocês, quem é o veículo? Quem é o portador do poder? É você, meu irmão. Chacoalha a pessoa que está do teu lado, diz, tu não é pouca coisa não. É você. Deus desejou derramar o seu poder em algo, ou melhor, em alguém, e escolheu você. Amém? Só o senhor Saulo escutou isso? Isso não é surpreendente? É tão surpreendente que a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 7, versículo 48 e 49, Estevão dizendo, entretanto não habita o Altíssimo em templos construídos por mãos humanas, mas no céu se encontra o seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Que casa edificareis para que eu possa habitar? Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Seja qual for a basílica, seja qual for a catedral, Deus escolheu um lugar para habitar em todo o cosmos, em todo o universo, entre todo o firmamento. E esse lugar é isso mesmo. É em você. A Bíblia nos diz que somos templo, tabernáculo, morada de Deus. Lógico que esse lugar é importante para congregarmos, comungarmos, desfrutarmos da mesma fé, da mesma comunhão, mas a presença de Deus, ela não se manifesta na criação inanimada, ela se manifesta em vidas, ela se manifesta em pessoas. O poder de Deus está em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vou repetir, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que através de você, Ele é capaz de fazer coisa que você mesmo não pensa, que você mesmo não imagina, através de você. Através de você, Ele é capaz de fazer coisas surpreendentes, e isso é fantástico, porque o poder de Deus não pode ser materializado em sal grosso, em rosa branca, em ramo de arruda, em água fluidificada, ou azeite venha de Jordão, do Getsemane, venha de onde vier. O poder de Deus está em nós. No Evangelho não existe amuletos, não existe talismã. O
poder de Deus se manifesta em nós. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, os sinais seguirão os que creem, aos que creem, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, ressuscitarão os mortos, e se comerem alguma coisa mortífera, mal algum lhe causará dano, mas os sinais seguirão aos que creem, em meu nome. Hoje a gente assiste a alguns programas de televisão e isso é terrível, porque as pessoas começam a rotular os evangélicos pela mídia televisiva e começa a nivelar da pior maneira que existe. A gente conversa com as pessoas, elas já têm esse preconceito, essa imagem preconcebida por meio daquilo que elas veem, e não se lembra que a primeira advertência de Jesus em Mateus 24, quando os discípulos perguntam: mestre, nos ensina quais são os sinais da tua vinda, do teu retorno a esse mundo. Jesus, o primeiro sinal: vede que ninguém vos enganeis. O primeiro sinal é o engano. O primeiro sinal é justamente o espírito da apostasia moral, teológica, doutrinária, infiltrado. Por isso que Jesus disse: acautelai-vos, porque os lobos vão vir disfarçados de ovelhas. Como é que você acha que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? O diabo se disfarçou de anjo de luz. E eu queria lhe dizer que se existe o falsificado, é porque existe o original. Não confunda alhos com bugalhos. Deus ainda tem o seu povo, o seu remanescente fiel. Um dia eu fui fazer uma compra no supermercado e achei interessante que eu passei uma cédula de R$100. A menina olhou e imediatamente aceitou. Eu disse: como é que você consegue identificar qual é a falsa e a verdadeira? Na época eu perguntei. Ela disse: na verdade, quando a gente conhece o que é verdadeiro, a gente identifica com maior facilidade aquilo que é falso. Conheça aquilo que é verdadeiro. Eu não vou fazer propaganda de Satanás aqui, marketing ou merchandising. Basta falar do poder de Deus, porque quando você conhecer o poder de Deus, quando você experimentar o poder de Deus, você não vai se iludir com os encantos do diabo. Amém? Essa hora é para você aplaudir a Deus. Você é o veículo, o portador do poder. Deus manifestou, confiou. Isso é muito forte, gente. Deus nos confiou o seu nome. Deus nos confiou o seu reino. Deus nos confiou a sua palavra. Ele fez uma procuração celestial, nos dando o direito de usar o seu nome na terra, na garantia que seríamos atendidos nos céus, temidos nos infernos. Deus nos deu o direito de usar o seu poder. Você entende o que é isso? Você consegue assimilar a fonte do poder? Agora, o veículo do poder. Existe um poder tremendo em sua vida. Estão aqui, estou vendo aqui, ó, a irmã Juraci, diaconisa da igreja. Quando eu falo o nome dela, já se assuste. Não se assuste, não fique assustado. A irmã Camila, que na época foi secretária da igreja, nos ligaram: pastor, você pode vir aqui? Eu nem lembro aquela região, um pouco distante, era um sítio aqui, e estava uma jovem acamada, e já tinha passado por vários tratamentos, e ela já estava alguns dias sem se alimentar, totalmente debilitada, completamente indisposta, não saía da cama por nada, uma opressão. Os familiares fizeram de tudo, levaram todo tipo de terapeuta e tentaram todo tipo de tratamento, até rezador foram lá, um monte de coisa. Nós saímos daqui, meu carro, eu, a diaconisa Juraci e a irmã Camila, chegamos a ver aquela pobre pessoa na cama e simplesmente estendemos as mãos e dissemos: levanta e anda.
E ela simplesmente levantou, sentou, pediu para beber água, foi ao banheiro e nunca mais, para a glória de Deus, voltou a ficar acamada daquela forma. A tia dela ficou surpresa, assim, disse: pastor, o que foi isso? O que foi que o senhor fez? Eu disse: eu nada, eu só disse em nome de Jesus, levanta e anda. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E Jesus quer usar você. Jesus quer usar você. Existem tantas outras histórias, gente, mas essa é que veio à mente para o momento. Aquela pessoa estava oprimida, não tinha remédio que resolvesse. O seu problema era na alma, era no âmago. Ela estava completamente debilitada e abatida, pensando em desistir de viver, e já fazia alguns dias. E aí não tem, me perdoe, os profissionais, não querendo desmerecer a sua profissão, apenas enaltecer o poder da palavra. Não tem terapia, não tem psicologia no mundo que possa resolver esse caso. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e poderosa, como uma espada de dois gumes, capaz de penetrar a alma e dividir os pensamentos, ou seja, no mais profundo, onde no divã um especialista não consegue diagnosticar ou retirar aquilo que está lhe maltratando. Eu não sei se vocês sabem, mas psiquiatras, não cristãos até, na realidade, sem nenhuma religião, sem nenhum compromisso religioso, desenvolveram uma tese chamada salmoterapia. Sabe o que é que eles dizem para os seus pacientes? Vão ler salmos. E eles não sabem explicar por intermédio da ciência, mas eles sabem explicar que quando os seus pacientes retornam alegando que algo aconteceu, algo de bom aconteceu, algo de bom aconteceu. Amém? A ciência pode explicar muitas coisas, através da história, confirmar que Jesus morreu na cruz, através da arqueologia, provar as medidas, o tamanho, a espessura de como era feito a cruz, através da medicina, os efeitos da cruz no crucificado, mas a medicina jamais poderá explicar o poder do Espírito Santo na vida daquele que crê no Cristo que morreu, mas ressurgiu dentre os mortos e está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Glória a Deus por isso. Está vivo e se manifestando. Eu vejo seus sinais esses dias. Permita-me, doutor Wagner, essa semana eu falei de ti, falei do Senhor. Eu estava com minha esposa visitando o casal Diogo e Rafaela, que tiveram um filho. Eu olhei para eles e chorei, ao entrar no lar deles, ver o primeiro filho, Isaac, a segunda filha, a menininha, e chorei. Sabe por que eu chorei? Porque eu lembrei e citei, minha esposa é testemunha, do que Wagner tinha me dito. Disse: pastor, como esse evangelho é poderoso. Eu vi esse casal se separar, pedir divórcio, se distanciar, cada um ir para a sua casa, cada um ir para o seu lar, cada um viver sua vida, mas tempos depois, sem explicação, porque milagre não se explica, milagre se vive. O evangelho entrou no coração de Diogo, o evangelho entrou no coração de Rafaela. Olharam um para o outro e disseram: vamos nos casar de novo. E estão casados para a glória de Deus. Só Deus faz isso, só Deus faz isso. Isso é milagre, meus irmãos, isso é milagre. Olha, transformar... O mais difícil não é nem trabalhar no estereótipo humano, é trabalhar no interior do ser humano. Quão difícil isso é. E aí fica um testemunho que impactou a vida de Wagner, que tem impactado muitas vidas. E eu me emocionei e disse: eu vejo Deus na história de vocês, eu vejo Deus na casa de vocês, eu vejo Deus na família de vocês, na aliança matrimonial, no elo conjugal. Continue manifestando o poder de Deus em vossas vidas. Amém? Fonte do poder, veículo do poder e agora, propósito do poder. A fonte está em Deus, portador, veículo é você.
Agora, qual é o propósito? Para que ter poder? Para me envaidecer? Para me encher? Para que poder? Para sobrepujar entre os demais? Para me sentir o tal? O poder não tem um fim em si mesmo. O poder existe para que você seja testemunhas. E quando a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Há uma explicação aí. Jerusalém era a cidade, Judeia era o estado, Samaria era a região, e os confins da terra é Paulo Afonso. Ou seja, o lugar, o Evangelho chegou aqui. Olha eu aqui, gente. Os confins da terra é o lugar mais longínquo, mais inóspito que você possa imaginar, mais distante. Ou seja, não há limite geográfico, não há espaço, não existe jurisdição ou jurisprudência para que esse poder possa atuar. Em todo lugar ele tem total liberdade. Não há um lugar onde o Evangelho não opere, não há um lugar onde o Evangelho não transforme vidas e transforme histórias. Hoje pela manhã nós estivemos aqui com o missionário Moisés e com a missionária Kelly, que estão em Salgado dos Benícios. E eles nos trouxeram esses dias a maravilhosa notícia que o cacique da tribo indígena chamada Cantaruré se converteu e se tornou um pregador da palavra. Glória a Deus. Por sinal, o nome do homem é Juraci. A gente já imagina que é gente boa. É impossível ter esse nome e não ser uma pessoa maravilhosa, né, Jura? Deus abençoe, minha querida. Se converteu, mudou de vida, deixou anos e anos de tradições, de costumes, de ritos, de crenças, de credos, de crendices, de simpatias, de superstições, porque agora encontrou a verdade. E a Bíblia nos diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Cristo que liberta, e quando Ele liberta, verdadeiramente somos livres para a glória de Deus. Aleluia! Quando Ele liberta o alcoólatra, Ele não dá mais nem um gole de bebida, ele nem quer mais nenhum tipo de aproximação com a bebida. Quando ele liberta alguém que é drogado, que sofreu tantas abstinências por causa das drogas, a pessoa não quer mais nem aproximação, nem os ambientes, nem os vínculos mais. A obra é completa. Amém? Então, qual é o propósito desse poder? Ser-me-eis testemunha. Gente, escute. Os anjos poderiam ser testemunha do Evangelho. Não poderia? Poderia. Mas Deus não preferiu os anjos. Ele preferiu nós, que aqui estamos. Eu não sei se você sabe, eu já disse algumas vezes, e eu não tinha em mente falar isso, na realidade não há esboço nenhum aqui. A gente vai recebendo e partilhando, fluindo e jorrando. Eu acredito que existe um motivo que Deus não permitiu que os anjos viessem ser testemunhas. Sabe por quê? Os anjos, apesar de poder transformar essa missão muito mais simples, muito mais prática, muito mais objetiva, porque os anjos são poliglota. Pode falar qualquer idioma, qualquer dialeto, inclusive línguas mortas. Então se apresentava em qualquer cultura. Eu falo isso, talvez você não saiba, mas um missionário ele leva 2 a 3 anos para aprender um idioma, romper as barreiras geográficas do seu país e viver em uma outra cultura. É difícil. Não, os anjos poderiam fazer isso. Além do mais, os anjos têm que se teletransportar. Quando fomos para a Coreia do Sul ano passado, passamos 40 horas de voo. Lógico que não foi direto. Paramos
em Dubai, passamos um bom tempo no aeroporto de Dubai, depois fomos para Seul, na Coreia do Sul, mas ao todo era esse tempo todo. E os anjos iam estalar de dedo, sai de Paulo Afonso, já está lá na Coreia. Era tudo tão simples, era tudo tão prático. Além do poder de um ser celestial, reluzente, ao ponto de atrair a admiração de todos. Então seria tão fácil os anjos serem testemunhas, mas Deus não chamou os anjos para ser testemunha. Sabe por quê? Os anjos podem ter tudo que nós não temos, mas nós temos algo que os anjos nunca vão ter: o poder do testemunho. O poder de sentar ao lado de alguém que sofria o jugo opressor do pecado, sendo um alcoólatra, beberrão, um prostituto avarento, um idólatra perdido, seja lá o que for, e dizer: eu também era assim, até o dia que eu tive um encontro com Jesus. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Se não fosse assim, poderia aparecer o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, serafins e querubins, ia falar para a gente: olha, deixe essa vida, mude com isso. Sabe o que é que nós íamos dizer? Você não sabe o que é isso, você não sente o que a gente sente, você não passa pelo que a gente passa. A gente ia alegar isso, seria o nosso álibi, o nosso pretexto, o nosso subterfúgio. Até mesmo porque, gente, venhamos e convenhamos, deixa eu ser sincero, pecado é bom. Se não fosse bom, pecado não presta. Pecado não presta, mas é bom. Se não fosse bom, ninguém fazia, não é não? E é tão bom que a Bíblia diz até isso. Hebreus capítulo 11. E Moisés preferiu peregrinar no deserto do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. A Bíblia diz que o pecado é prazeroso, porém transitório, efêmero, passageiro, trivial. São prazeres que geram prazeres momentâneos que geram pesares eternos. Pense nisso. Volto a dizer, o pecado pode até ser bom, mas viver com Jesus é infinitamente melhor. Uma vida de santidade, uma vida de pureza é melhor. Você não é escravo de nada, você não é escravo de ninguém, você simplesmente vive a total liberdade. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A graça que nos sustenta, a graça que nos fortalece, a graça que nos capacita, a graça que nos eleva a vivermos além dos nossos limites. É pela graça, não é porque somos melhores do que ninguém. Digo por mim, não sou mais forte que ninguém. E a Bíblia diz: aquele que pense que está em pé, ore para que não caia. Sabe o que é que a Bíblia está querendo dizer? Ninguém está em pé, meu filho. A Bíblia não diz: aquele que está em pé, ore para que não caia. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia, porque diante de Deus, ninguém está em pé. A Bíblia diz que até os nossos sacrifícios não passam de trapo de imundícia perante o Senhor. Você sabe o que é trapo de imundícia? Naquela época, há muito, muito tempo atrás, não havia absorvente. As mulheres usavam um paninho, o seu ciclo menstrual, depois jogava fora. Isso era chamado como trapo de imundícia. A Bíblia diz que todo o nosso sacrifício, empenho, destreza em querer agradar a Deus, sem a ação do Espírito, não passa de trapo. Para que serve o trapo de imundícia, gente? O nome já diz tudo. É imundo, é nojento, é sepulso. Em vão. Por isso que nos diz Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de vós, isso não vem de vós, mas é dom de Deus.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Testemunha, é isso que você é. Eu prefiro a versão revista atualizada do que a NVI, tá? A revista atualizada vai dizer: ser-me-eis testemunhas. Não vai dizer serão testemunha. No original grego, o sentido é esse: ser-me-eis testemunhas, ou melhor, sereis testemunhas. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, foi derramado sobre você, ei, escute, você já é testemunha. Eu não sei se você é uma boa ou má testemunha. Eu não sei se você é uma testemunha fiel ou infiel. Eu não sei se você é uma testemunha qualificada ou desqualificada, mas você já é testemunha. As pessoas já lhe veem na sociedade como crente, como cristão, como evangélico. E se você se batizar, vão dizer: e é porque é batizado. Prepare-se que se você cometer algum erro, você vai estar lá na capa da revista, sendo manchete. Não vão dizer a sua religião não, né? Eu estou falando no sentido genérico. Não vão dizer a sua religião. Um católico fez isso, um espírita fez isso, um muçulmano fez isso, um budista fez isso. Mas se você for evangélico, se prepare. Evangélico fez isso. É assim. E quer saber? Assim tem que ser. É um privilégio ser testemunha. Mas não se esqueça, não existe privilégio sem responsabilidade. Há uma responsabilidade. E a responsabilidade é que você é testemunha de um reino eterno. É testemunha de um reino inabalável. É testemunha de um reino que não tem fim. Portanto, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vamos nos levantar aplaudindo ao Senhor por esta palavra. Coloca a mão no teu coração enquanto o ministério de louvor está subindo para louvar. Em seguida nós estaremos ministrando a bênção pastoral. Eu queria orar agora, e a minha oração consiste no fato de que Deus derrame do seu poder sobre nós. Essa é a minha oração. Para que você venha experimentar por conta própria, tirar suas próprias conclusões acerca do que nós estamos falando. E logo verás que não são palavras humanas pronunciadas aleatoriamente. Essa palavra tem endereço certo. O endereço é o teu coração. E a minha oração nessa noite é que você possa viver no poder do Espírito Santo. Não simplesmente no efeito de medicamentos. Enquanto muitas pessoas em nosso tempo buscam conforto nos livros de autoajuda, ei, eu quero te apresentar esse livro aqui. Ele é um livro que apresenta a ajuda que vem do alto. Existe uma ajuda que vem dos céus, do Criador para o seu coração. Eu quero orar nessa hora para que você possa experimentar o poder do Espírito Santo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, aqui nós estamos. E não queremos anunciar teorias e teorias. Nós cremos no Teu Evangelho, é puro, simples, é fiel e verdadeiro. E não queremos falar por nós mesmos, segundo crenças humanas,
ideologias ou conjecturas. Não, Senhor. Nós queremos orar para que as vidas que aqui estão e que vieram possa receber uma porção. Nem que o Senhor derrame nessa noite uma amostra grátis do teu poder. Faz isso acontecer para a glória do teu santo nome. Derrama uma gota do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que nós venhamos sentir o mover do sobrenatural nos envolvendo e se movendo dentro de nós. Porque está escrito em tua palavra: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, e em conformidade com as Escrituras, sim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Faz fluir neste lugar os rios de águas vivas. Faz fluir neste lugar águas que limpam, águas que lavam, águas que purificam. Oh Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Derrama do teu poder sobre as nossas vidas, na verdade, sobre a vida daqueles que creem. Derrama do teu poder, manifesta a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.